Bem-vindos e bem-vindas ao canal YouTube do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. O meu nome é Marta Lourenço e vou conversar com dois convidados muito especiais que já vos vou apresentar. Mas antes, uma pequena nota. O título da nossa conversa hoje está errado. Diz que vamos falar sobre os 500 anos da viagem de circunnavegação, mas foi um engano. O que nós queremos mesmo falar é desses objetos fascinantes que são os mapas. Mas não se vão embora, porque pode ser até que a gente fale um bocadinho sobre o Magalhães. Eu lembro-me, é das minhas primeiras memórias, de que mal sabia falar e muito menos ler, e havia um atlas lá em casa e eu não parava, ficava horas a folhear aquele atlas. E mesmo já crescida, não é? Os países, as cores, as montanhas, os oceanos, os símbolos. Não sei se é assim com toda a gente. Os mapas convidam-nos a viajar, a explorar, à aventura. Mas comigo há mesmo qualquer coisa de deslumbrante e hipnótico nos mapas. Mas mesmo que não seja com toda a gente usa mapas hoje em dia no cotidiano, não é? Estão nos nossos telefones, usamos-los para encontrar uma farmácia, um restaurante, a casa de um amigo, para escapar ao trânsito. Já ninguém vai a Miranda do Corvo ou a Serpa sem ligar o GPS. Aliás, é uma das coisas que estão em extinção, são os mapas, aqueles mapas que a gente põe na coisinha do tablier, não é? Mas esta relação dos humanos com os mapas vem de há milhares de anos, não é? Há milhares de anos que os humanos usam representações simbólicas para evidenciar relações entre elementos de um espaço real, sonhado e imaginado. Há milhares de tipos diferentes de mapas terrestres, celestes, geológicos e hidrográficos. Talvez o mapa seja mesmo um dos instrumentos de conhecimento mais antigos que existem. Conhecimento do mundo, do céu e de nós próprios. E é por isso, é mesmo sobre isso, que nós vamos falar, a relação entre os mapas e o conhecimento na história, hoje aqui neste canal. E eu não podia estar muito mais bem acompanhada, não é? Dois colegas, dois amigos que sabem imenso do assunto e por quem tenho imensa admiração. Henrique Leitão é investigador e professor no Departamento de História e Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, com um trabalho importantíssimo na história da ciência europeia entre os séculos XV e XVII. E Joaquim Alves Gaspar, que foi comandante da Marinha, especialista em navegação e cartografia, que coordena um projeto absolutamente fantástico, financiado pelo European Research Council, chamado Medea Chart, que tem também sede na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Centro Interuniversitário de História das Ciências e Tecnologia, e que se debruça sobre as cartas náuticas no período da Idade Média e do Renascimento. Henrique e Joaquim, muito obrigada por estarem aqui no canal YouTube do Museu. A vossa generosidade, a vossa disponibilidade a estas horas, não interessa, porque depois no YouTube a pessoa pode ver em qualquer hora, até pode ser de manhã. Mas muito obrigada mais uma vez, em nome do Museu, por me darem o prazer de vos rever, desde logo, e de termos esta conversa. A primeira coisa que eu vos ia perguntar, para as pessoas que não vos conhecem, são que se apresentassem, não é? O que é que são os vossos interesses? Como é que começaram? Será que são assim também fascinados por mapas? Será que tiveram esta experiência parecida com a minha quando eu tive quando era pequena? O que é que vos levou a fazerem o que fazem hoje? Começava talvez por Henrique. Muito bem, muito boa noite a todos. É um gosto imenso estar aqui. Como a Marta já disse, nós somos amigos há muitos anos. E depois a Marta estava a dizer que tinha dois amigos que admirava, mas no campeonato de admiração eu ganho, porque a Marta tem feito um trabalho sobre o património em Portugal absolutamente extraordinário, único. E há muita coisa do património científico em Portugal que só ainda existe hoje, porque a Marta às tantas apareceu no meio e salvou coisas em circunstâncias incríveis. E um dia era giro contar uma história disto tudo, mas não é hoje o nosso tema Não, e hoje não. não dava para uma noite só. Bem, muito rapidamente, só para se perceber como é que me interessei pela cartografia. Eu sou originalmente um cientista, portanto fiz licenciatura, mestrado e doutoramento em física teórica, e portanto a minha formação é científica de base. Sempre gostei muito de ciência, ainda hoje gosto muito de ciência. Mas por razões de gosto pessoal, mas também talvez por tradição familiar, por ambiente cultural, o que seja, não sei bem identificar, sempre vivi também no meio de humanidades e gostei sempre das literaturas, da filosofia, da história,
E por causa disso, a certa altura, comecei a desviar um bocadinho os meus interesses, mas foi uma coisa muito progressiva, longa, demorou 10 anos, digamos assim, para assuntos históricos, filosóficos, deste género. Pelo meio, interessei-me também por línguas antigas, o que depois veio a ser muito jeito, a dar muito jeito, mas isto foi tudo não planeado. Foi uma evolução perfeitamente natural. E depois, a partir de certa altura, mais ou menos, a partir do ano 2000, um bocadinho antes, comecei-me a dedicar em tempo inteiro à história da ciência. História da ciência. Então, o que me interessava era a história da ciência. E fiz muitas coisas, a história da ciência, sobretudo coisas de ciências matemáticas, astronomia, matemática, etc. Mas quando ia fazendo este estudo, fui-me progressivamente aproximando dos mapas, como um dos meus motivos de interesse. E fui-me aproximando dos mapas exatamente por causa daquilo que a Marta dizia há pouco, por serem estes objetos tão fascinantes. A quantidade de informação que está num mapa é absolutamente assombrosa. E depois, para quem gosta de história da ciência, é muito interessante porque não é só informação, é uma informação que foi acumulada historicamente. Isso. Portanto, não só está uma informação ali posta, mas não foi no momento, é É resultado. uma camada, é uma camada. É uma coisa absolutamente extraordinária. Então comecei-me a interessar por mapas, e fui estudando, aprendendo o que podia sozinho, lendo, etc. Mas, obviamente, enfim, na Faculdade de Ciências nós gostamos de fazer isto a um nível académico muito bom, e eu percebia claramente que não tinha as competências para fazer isto ao nível mais alto e que precisava de encontrar um investigador, e depois tive a grande sorte que a certa altura encontrei o meu caminho de investigação cruzou-se com o caminho de investigação do Joaquim Gaspar, e eu, enfim, logo que conheci o Joaquim Gaspar, precisei de 3 ou 4 minutos, percebi que estava a conhecer um investigador de capacidades notáveis, e rapidamente depois o Joaquim Quando estava é que se a reorganizar conheceram? a sua vida naquele momento, estava a Quando é que se terminar o doutoramento. conheceram? Quando é que se conheceram? Se eu bem me lembro, uma vez o Joaquim veio falar comigo quando eu estava a fazer coisas sobre Pedro Nunes, e veio falar Ok. comigo para discutir um texto de Pedro Nunes que falta da Carta Náutica. Foi o primeiro encontro, mas voltámos a encontrar numa conferência no Algarve, se não me engano. Foi estas 2 vezes. Mas eu sou muito rápido, eu só tenho um talento, né? Mas esse é muito bom. É que eu descubro o talento muito facilmente, vejo logo. Portanto, se tivesse outra vida, É olheiro, é era um como olheiro de futebol. futebol. Era um É olheiro de futebol. olheiro. E, portanto, com o Joaquim precisei de 30 segundos. Precisei de 30 segundos, lembro perfeitamente depois da primeira conversa, da consciência perfeita, que tinha acabado de conhecer um investigador imensamente criativo, que é o que se procura num investigador, esta capacidade. Bom, depois as coisas, e eu logo à primeira oportunidade que tive, desafiei o Joaquim a ser pós-doc do nosso centro. O Joaquim veio e depois rapidamente começámos a colaborar. Quer dizer, colaborar aqui, para especificar, o Joaquim continuou a fazer as investigações dele e depois guardava umas pequeninas coisas para fazer comigo, e portanto ia fazendo coisas importantíssimas sozinho, mas também fazia umas coisas comigo, e estas eram mais divertidas, porque nós depois arranjávamos maneira de nos divertirmos. Então o meu caminho com a cartografia, como em muitos outros assuntos, nasceu quando eu consegui começar a fazer trabalho original. Então, pelo facto de estar a começar a fazer trabalho original, se me dissessem agora vai estar 2 anos a estudar cartografia, eu não era capaz. Mas eu tinha estado a estudar, digamos, por minha conta ao longo do tempo, muito, mas de repente surgiu este conjunto de circunstâncias, que era ter um colega que tinha, e depois uma pessoa repara que os dois nos potenciamos um ao outro, não é? Porque conseguimos ir os dois mais longe do que talvez cada um de nós fosse sozinho, pelo menos em alguns dos problemas. Porque, como digo, o Joaquim depois muitos problemas continua a fazer sozinho, mas com ele fizemos algumas coisas, e coisas muito interessantes. A partir daí foi-me interessante progressivamente mais e mais por questões cartográficas, mas sobre um certo ponto de vista. Eu nunca me descreveria como um especialista de cartografia, porque eu olho para a cartografia com um ponto de vista muito específico, depois se poderá explicar. Mas Claro, pronto, já foi percebi. só isto. Eu acho que é mais interessante. Pronto, e agora continuamos, e a colaboração com o Joaquim tem 10 anos, acho eu, ou mais. Pois é isso. Ou mais 10 anos, e vamos continuar, e temos ideias para mais 40 anos. Portanto, só estamos à espera que o Covid acabe. Isso! Mal o Covid acabe, mas temos ideias para dezenas de artigos e vários livros. Pronto, isto é... Imagino. Depois, porque é uma área que também não está muito... Já vamos falar de tudo. Deixa primeiro ouvir o Joaquim. Joaquim, como é que tu descreves o teu interesse? Quer dizer, tu estás na Marinha, entras para a Marinha novo, imagino, toda a gente entra novo para a Marinha,
É logo, já havia uma motivação, é depois mais tarde, começas a ler. Como é que te interessas por estes assuntos da cartografia e das cartas náuticas e dos mapas em geral? Olá, Marta, olá, Henrique. Eu, antes de mais, quero agradecer o convite que me foi feito. Eu diria que é uma das coisas mais compensadoras da nossa profissão de investigadores, é ter a oportunidade de tentar contagiar os outros com a nossa paixão. Com a nossa Claro. paixão pelos objetos de estudo, que neste caso são as cartas náuticas. Eu também diria, como o Henrique, que eu sou um cientista de formação. Portanto, já foi dito, eu sou um oficial de Marinha, entrei para a Marinha com cerca de 18 ou 19 anos e passei lá, enfim, quase 40 anos da minha vida. Mas a Marinha deu-me duas coisas extremamente importantes para o trabalho que eu estou a realizar. Para já, deu uma formação científica. Portanto, eu, além de ser oficial de Marinha, sou também mestre em Oceanografia Física, que é um nome pomposo, mas que em realidade eu nunca pratiquei muito. Mas deu-me uma outra coisa mais importante ainda, que foi a capacidade de lidar com os mapas. Neste caso, de lidar com as cartas náuticas como navegador. Portanto, eu, ao longo de muitos anos da minha vida como oficial de Marinha, eu fui navegador a bordo dos navios. Portanto, muito naturalmente, quando eu resolvi deixar para trás a Marinha, foi na altura em que queriam fazer de mim almirante, eu não quis, eu recusei, achava que tinha ambições um bocadinho mais, Isso não um bocadinho sabia! melhores, um bocadinho Isso não melhores do que sabia! essa, Nunca me tinha dito! e então estava na minha altura de sair e eu saí. Entretanto, tinha-me posto a fazer um doutoramento precisamente sobre a cartografia náutica antiga. Porquê? Porquê é que eu fiz isso? Porque com a minha formação de navegador, com a minha navegação de especialista em cartografia, eu apercebia muito facilmente dos disparates que tinham sido feitos ou tinham sido ditos, até por famosos historiadores da nossa cartografia sobre a natureza das cartas náuticas. E eu, digamos, que foi este pequeno ponto negativo de tentar corrigir isso que me levou, entre outras coisas, que me levou a estudar mais a fundo a cartografia náutica antiga. Eu propus-me fazer de uma forma que era original, mas que também era facilmente explicável pelo meu percurso profissional. Era fazê-lo de forma quantitativa, não qualitativa só, como os historiadores o fazem, olhar para os mapas e ver o que lá está, mas também medir os mapas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, relacionar os mapas melhor, as cartas náuticas, com a sua função, que a sua função é auxiliar a navegação. Claro. Enquanto nós não entendemos bem como é que essas cartas náuticas auxiliam a navegação, nós nunca as vamos conseguir entender plenamente. E é essa pequenina coisa, precisamente, que faltava na nossa historiografia sobre a cartografia náutica. Não é por acaso que nós temos dois termos diferentes, um termo para mapa e outro termo para carta. Porque eles são... Explica lá a diferença, isso é uma boa questão. Aliás, estes dois termos vêm de há muito tempo, não é? Porque eles cumprem funções diferentes. Um mapa, essencialmente, é para apresentar a geografia da Terra. Eu não estou a falar dos mapas temáticos, geológicos, biológicos. Claro. O mapa é essencialmente para apresentar a geografia da Terra, ou seja, para nós olharmos para ele. Enquanto uma carta náutica é, de facto, um instrumento de navegação. É um instrumento essencial. É um instrumento de navegação e ele é construído como instrumento de navegação. Portanto, nós, por exemplo, fazemos medidas sobre ele, nós fazemos trabalho gráfico sobre ele, pronto. E a forma como essas cartas náuticas são construídas está estreitamente ligada com essa sua função. Estranhamente. Do uso como instrumento, não é? Exatamente. Agora, na estranhamente, língua, este aspecto nunca tinha sido explorado pelos historiadores da cartografia. Mas eu estou curiosa agora com as línguas, não é? Os ingleses dizem sempre map, é isso? Não. Ou distinguem também? Dizem nautical chart. Nautical chart, claro. Nautical chart, exatamente. Claro. Ou seja, esta diferença existe na maioria das línguas. Em tudo, claro. E eu acho que esta noção de que um mapa, uma carta,
é algo que está entre o observador, não é? A pessoa que seja o piloto de um barco, seja o que for, e o universo, não é? E que serve para medir, não é? É uma noção que a maior parte das pessoas não têm, pois não. Quer dizer, eu acho que A elas parte das pessoas não têm. não têm. É um facto. Mas deixe-me dizer só mais uma coisa antes de terminar esta minha introdução. Eu quero devolver o cumprimento ao Henrique. E devolvo-o de forma um bocadinho Faça isso, original. aqui fica uma troca de Porque galhardia. Porquê é que eu percebi que o Henrique era um colega natural? Porque eu finalmente encontrava uma pessoa que percebia aquilo que eu estava a dizer. A parte quantitativa, não é? Isto A também é parte interessante, quantitativa, exatamente. porque a história da ciência carece de muitas expertises e, sobretudo, quanto mais para trás, mais se calhar ainda, não é? Quer dizer, Exatamente. não basta só uma narrativa de construção do passado, é preciso, quando se estão a consultar as fontes, entender profundamente, não é? A matemática, a astronomia, o que for que está ali em causa. Isso nem sempre é fácil, demora anos para a gente tem Não que estar só, na interface. E o meu trabalho foi muito facilitado pelo facto de eu ser um navegador profissional. Claro, claro, Sem isso seria bem mais difícil lá chegar. claro. Percebo perfeitamente. Então vamos falar um bocadinho sobre, agora já falaram sobre os vossos interesses e como é que a vossa vida profissional, de investigação, etc., foi evoluindo, mas eu agora ia lançar um desafio ao Henrique, que é, parece que há aí um hub na Faculdade de Ciências absolutamente extraordinário de cartografia e de história da cartografia. O que é que se tem feito? O que é hoje o estado da arte do qual o CIUCT, em particular, e este núcleo do Joaquim, os teus alunos, enfim, o grupo que tens criado à tua volta, o que é que tem estado a fazer que é assim tão importante? E o que é que tem dado, que novos mundos têm dado ao mundo? Bem, não temos tempo numa noite só para contar tudo. Portanto, vou focar só um bocadinho neste projeto de que o Joaquim é o investigador responsável do projeto Medeia e de que eu sou também o senior scientist no projeto, mas o Joaquim é o responsável. Explicar o que é este projeto. Primeira coisa, não é uma coisa importante só na Faculdade de Ciências, é uma coisa importante na Europa, porque estes projetos são financiados pelo European Research Council, que só financia projetos que as instituições de investigação europeia acham que são de grande importância para a ciência europeia. Certo. Portanto, o projeto é importante para dizer de maneira rápida, para a ciência na Europa. Isso. O que é importante o que se está a fazer? Eu gostava de começar com uma imagem sobre os mapas que talvez ajude as pessoas a perceber. Portanto, e a Marta já aludiu algumas vezes no que disse esta imagem, mas agora vou contá-la melhor. Uma maneira de pensar num mapa é pensar numa estrutura de vários níveis. Portanto, aquilo tem imensa informação. Um primeiro nível é, por exemplo, o nível artístico. Aquilo tem pinturas, tem cores, tem códigos visuais e, portanto, há claramente um nível artístico. E este nível artístico determina muito da forma geral, da imagem geral. Mas não determina tudo. Porque há um segundo nível, que é, digamos, de informação geográfica. Está ali muita informação, onde há mares, onde há montanhas, onde as coisas estão, o tipo de coisas que estão. Não há um segundo nível, digamos, geográfico. Mas há outros níveis. Há, por exemplo, um claro nível político. Porquê? Claro. Porque nós sabemos que os mapas, há zonas que não pintam, como se não tivesse lá nada, há zonas que põem em dourado, há linhas de costa que desviam, há castelinhos que põem. Portanto, há ali uma representação a um nível simbólico. Então estão a ver estes níveis todos. O mapa tem estes níveis todos. Agora, sucede, e estes níveis todos, como é que eu vou dizer, interagem uns com os outros e dão a imagem final. Sucede que é um nível em baixo, que é um nível totalmente determinante. Quer dizer, todos são importantes, mas este é muito importante porque é, digamos, estruturante, que é o nível da geometria do mapa. Isto é, em que medida é que os métodos usados para fazer o mapa determinaram geometricamente o próprio mapa. Certo. É uma coisa a representação, não é? Como é que eu passo
É do uma coisa real para a técnica. representação. Porque é Exatamente. uma coisa Então, técnica, é exatamente. uma coisa técnica. Todas estas coisas são importantes no mapa. Hein? Eu digo, a parte artística é muito importante. A parte política, meu Deus, há bibliotecas inteiras sobre a Claro, política nos mapas, não é? claro. Tudo isto é importante. Ninguém, nem eu, nem o Joaquim, negamos nada disto. O que se passa é que há este nível por baixo, que é o nível técnico, que era inacessível aos historiadores. Os historiadores não sabiam como chegar lá. Havia muito discurso sobre a arte nos mapas, havia muito Claro. discurso sobre a política nos mapas, A o geografia. simbolismo nos mapas, mas quando se chegava à geometria, que toda a gente sabia que era um critério importante, ninguém sabia chegar lá. Então este é o grande contributo da Medeia e do Joaquim. Foi desenvolver técnicas que permitem, pela primeira vez, de uma maneira, eu diria, sistemática, já tinha havido contribuições isoladas de outras pessoas, mas agora, de uma maneira sistemática, desenvolver ferramentas que permitem chegar ao nível geométrico, estudar este nível geométrico, e agora a coisa mais interessante, mostrar como as características geométricas determinam a forma final do mapa. Influenciam, exato. E isto é um tipo de trabalho Ou absolutamente... seja, no fundo é um método, não é? É uma espécie de uma tool, uma ferramenta que permite olhar para qualquer mapa, conhecido ou por conhecer, ainda que esteja, por exemplo, ainda, e dizer, ok, eu vou aplicar este método que já foi testado e vou perceber este nível. Vou perceber coisas que nenhuma das outras análises me permitia perceber. Pois. E, portanto, não é que este método resolva, não dispensa nenhum dos outros, mas permite resolver alguns problemas que os outros não permitiam resolver. E ao fazer isto, enriquece-nos ainda mais a imagem do mapa. E é acrescentar uma pequena coisa, posso acrescentar uma pequena coisa? Eu já lhe dou a palavra só para dizer, é aí que está, na realidade, a ciência e a técnica, certo? Ou pelo menos uma grande parte da ciência e da técnica. Porque depois tens a iconografia, certo? Mas quer dizer, é aí, nessa relação entre a representação e exatamente que tens a história da ciência e da técnica. Sim, mas ainda não contei. O Joaquim quer falar, mas ainda não contámos a surpresa maior. É que este nível é muito técnico. Agora, a surpresa maior é que este nível técnico é, em grande medida, determinado por práticas e métodos de artesãos. E isto é absolutamente sensacional. Nós vemos, imaginem aqueles mapas espantosos que estão nas paredes dos grandes palácios, não sei quantos. Aquelas costas têm umas certas formas. Certo. Em grande parte, não é sempre, em grande parte, aquelas formas têm a ver com este problema geométrico e aquela geometria tem a ver com os métodos que os artesãos, neste caso os pilotos e os marinheiros, usavam para navegar. Ou seja, uma não elite. Uma não elite. Que está ali metida por debaixo, não é? Mas o Joaquim, pronto, agora consegue trazer isto tudo. Mas diga, Joaquim. Sim. Joaquim. Eu não ia falar disso, mas posso falar. Como é que a cartografia náutica surgiu? A cartografia náutica surgiu, enfim, não sabemos bem, mas talvez no século XII, quando a cartografia terrestre que existia era feita por eruditos de gabinete, clérigos, enfim, religiosos, do modo geral, que apresentavam visões simbólicas do mundo e que nada tinham a ver com a realidade. A páginas tantas, os pilotos precisaram de instrumentos mais eficazes para navegar com segurança. E construíram uma cartografia que era, eu diria, várias ordens de grandeza mais exata, mais rigorosa do que aquela cartografia que era feita pelos eruditos no gabinete. E, espantosamente, esta prática das cartas náuticas serem construídas por artesãos, por pessoas sem formação humanística, prolongou-se durante séculos, até o Henrique me corrija se eu estou errado, até pelo menos a meados do século XVI. Este é um ponto que eu queria frisar. Qual é o mapa mais antigo que conhecemos? Desculpem interromper. Mas eu não saio daqui sem saber. Eu já lá vou, Marta, mas eu quero acrescentar uma coisa àquilo que o Henrique disse sobre os métodos de análise da geometria das cartas. Isto, na realidade, tem duas práticas. A primeira é desvendar as características geométricas das cartas náuticas, através de métodos, na realidade, muito simples, mas que, se calhar, ninguém se tinha lembrado de utilizar. E outra, muito mais excitante, é
tentar replicar essas mesmas características através de modelos numéricos que vão imitar os métodos de construção que são descritos nas fontes textuais da época. Isso faz parte do meu trabalho também. Deixa-me só clarificar. Mapas que não existem ou perderam-se, fontes que já não estão, mas há descrição. E não é isso, com essas Marta. Descrições consegue-se reconstituir, é isso? Não é isso, Marta. Há algumas explicações em fontes coevas, em fontes do século XVI, que explicam como é que as cartas náuticas se construíam. É okay? o meta, é o processo. O método de construção das cartas náuticas. Ora, o que eu fiz foi construir um modelo numérico para simular essa forma de construção e comparar o resultado desse modelo numérico com aquela análise geométrica que eu tinha feito das cartas que existiam. E o que é que eu fazia com isto? Eu comprovava as minhas hipóteses sobre os métodos de construção. Portanto, esta, digamos, talvez seja a parte mais interessante e a parte mais nobre do meu trabalho. E aqui me calo e vou deixar a Marta... Não cala nada, é o que falta. Não, é que calhou a talho, foi-se dizer que os mapas nasceu século XII, não sei o quê. Portanto, eu imagino que haja uma evidência material qualquer, um mapa... sim, senhor. Então vá, diga lá, qual é? Eu não vou falar de mapas em geral, porque o primeiro mapa, enfim, cartas náuticas. A primeira carta náutica que chegou aos nossos dias só foi feita cerca de 1275 ou 1280. Nós sabemos isso por análise do radiocarbono, por exemplo, e também pela análise do conteúdo da própria carta náutica, que é chamada Carte Pisana, ou Carta de Pisa, que está conservada na Biblioteca Nacional de França, portanto na Biblioteca Nacional Não foi essa que tu trouxeste à exposição? Não foi esse mapa que tu trouxeste à exposição da Gulbenkian? Isso é outra que esse veio de Madrid, não foi? Esse veio de Madrid. É outra que o Henrique irá falar muito mais. Esta é muito anterior. Esta é muito anterior. Pisani. Esta é a mais antiga que se conhece, é a Carta Pisana. Mas há indícios escritos mais ou menos subtis que fazem recuar o início da cartografia náutica, talvez pelo menos por mais um século, embora não haja evidência física atualmente. Portanto, cartografia náutica, digamos que deve ter surgido, enfim, século XII, talvez. Não sabemos, não temos certezas. Vou mostrar, tá? Porque entretanto fiz Google. Vejam lá, é esta, não é? É esta mesmo. É esta mesmo. Incrível. Isto representa o quê? O Mediterrâneo? Esta carta eu via com estes dois olhos que até há de comer. Que excitação. Eu fui a Paris há uns anos, aliás, participar também na análise multiespectral desta carta. Esta carta foi iluminada de uma forma especial, com vários comprimentos de onda, para daí tirar conclusões sobre aquilo que lá está, mas não pode ser visto à vista desarmada. Os resultados ainda não são completamente conhecidos. Representa o quê? O Mediterrâneo? Pronto, eu acho que não posso passar o meu ponteiro aí, porque não sou eu que estou a controlar. Mas, de qualquer modo, vamos lá ver. À esquerda, estão a ver uma malha de diagonais à esquerda. É o Estreito de Gibraltar. Estão a ver o Estreito de Gibraltar à esquerda em baixo? À esquerda em baixo. À esquerda em baixo. Mais para a esquerda ainda, vamos encontrar os mais... espera lá que eu tenho as vossas caras à frente. Espera aí. É do zoom. Portanto, aqui... Aí é o Estreito de Gibraltar. Esta carta representa o Mediterrâneo. Se começares a andar com o rato para a direita, vamos encontrar a Córcega e a Sardenha. Mais outro tanto, mais para cima. Ali mais acima estão duas ilhas, a Córcega e a Sardenha. Se andarmos mais para a direita, vamos encontrar a Península da Itália e a Sicília. Aqui, de facto. A Península Itálica e a Sicília. E assim sucessivamente para a direita, e depois, pronto, o Mar Adriático, o Mar Egeu, a parte do Mar Negro desapareceu, quer dizer, perdeu-se ao longo do tempo. É esta parte aqui, pois. É esta parte aqui. E bem entendido, a costa norte de África, cá em baixo. Esta carta tem sido estudada por, eu diria,
dezenas de estudiosos ao longo do tempo, e é uma carta fascinante sobre muitos aspectos. É fascinante mesmo. 1258, 1291, que eles dizem aqui. Pois. Fantástico. E já agora há outra que tu trouxeste de Madrid, Henrique, é relevante aqui para a conversa ou não? Sim, quer dizer, é outro contexto, é mais tarde, era a carta de Juan de la Cosa. De facto, a que veio nem era o original, porque o original é tão importante para, digamos, na história da Espanha que não é imprestável. Mas em Madrid fizeram já há muitos anos um facsímile muito, muito, muito bom, e então eles emprestam esse facsímile e veio. Portanto, feito mesmo em pergaminho, etc, etc. A carta de Juan de la Cosa é muito importante, que é a primeira carta que mostra as ilhas onde o Colombo chegou em 1494. Olha, a qualidade não é aqui, muito boa. Mas a qualidade mesmo. não é muito boa, mas de qualquer maneira, diz lá onde é que estão as ilhas. Estão aqui para o lado esquerdo. Isto é Portugal e Espanha. Exatamente. Isto é Libéria. Agora à frente tens o Atlântico, anda mais para a esquerda. E pronto. Isto é a América. Agora, estas ilhas aqui, que é o que sabia. Bom, quer dizer, o Joaquim podia falar horas desta carta. Não é uma carta do ponto de vista cartográfico extraordinária, não é? Nesta altura, até poderia haver até cartografia portuguesa bastante melhor, e certamente nos anos a seguir, imediatamente a seguir, à cartografia portuguesa muitíssimo melhor. Esta carta não é, o seu valor não é talvez o rigor cartográfico ou isso. O rigor que tem, digamos, a importância que tem é esta, é que anuncia todo um mundo novo para aquele lado, não é? Portanto, desse ponto de vista é muito importante, e esta carta, uma coisa que podemos dizer, o efeito histórico desta carta foi ter atirado a Espanha para o mar, não é? A Espanha não estava lançada para um empreendimento marítimo e passa a estar, não é? Depois da viagem de Colombo passa a estar, não é? Portanto, é isto. E o Juan de la Cosa, enfim, é importante deste ponto de vista, não é? Mas isto é cartografia já do século XVI. Pois, saltámos 400 anos entre um e o outro, exatamente. Portanto, tem uma ligação estrutural com a cartografia medieval de que vimos a carta pisana, não é? Sim. Porque se uma pessoa reparar, há coisas muito semelhantes, mas progressivamente a cartografia do século XVI vai ter que se distanciar daquilo, porque as técnicas vão ter que ser outras, e, portanto, os mapas vão adquirir uma outra forma. As técnicas vão ter que ser outras, porque começa a haver navegação oceânica, com toda uma outra escala e com todos os outros problemas. Estás a ser mais empírico, é isso que estás a dizer? É mais e esta é uma coisa muito importante. O que acontece, e nós sabemos hoje, isto não foi sempre bem percebido pelos historiadores, nós sabemos hoje, é que nestes períodos a cartografia náutica é profundamente determinada pelas técnicas que se usam para andar num barco, pelas técnicas náuticas. Ou seja, para perceber uma carta, para perceber a cartografia, hoje nós percebemos que temos que saber como é que se andava nos barcos. Ora, o que sucede é que as técnicas de navegação no Mediterrâneo medieval são diferentes das técnicas de navegação no Atlântico do século XVI e, portanto, as cartas vão adquirir formas diferentes. Mas esta ligação entre as técnicas de navegar e a forma das cartas é também um dos grandes contributos do projeto Medeia e das últimas investigações. É como, como é que eu ia dizer, é como clarificar um ponto absolutamente crítico para percebermos uma carta. E também está ao nível que tu estavas a dizer, ou seja, não é só geométrico, não é só com exato, não é só com o conhecimento per se, mas é também com um conjunto de práticas, não é? Que se vão afinando, com isso. Todos estes progressos da cartografia são muito lentos, cumulativos, não são, como é que eu ia dizer, não são avanços teóricos adquiridos num gabinete, não é nada disto. A estrutura de todas estas melhorias são muitas discussões, contrastar opiniões diferentes. O que a cartografia mais tem é cópia, quer dizer, os mapas, o que mais acontece a uma carta é ser copiada para fazer outras. Mas depois, a certa altura, começam-se a notar, digamos, que naquelas cópias começam a haver variações. Há alguns cartógrafos que começam a fazer correções e este tipo de coisas, não é?
Claro. Então o processo da evolução cartográfica é um processo riquíssimo, é uma espécie de um Pois. fluxo de informação que está a ser É um transmitida ao palimpsesto, é fluxo e também ao mesmo tempo cumulativo, não é? é escrever umas coisas das outras. Marta, apresentar a carta de Juan de la Cosa, se calhar, é um bom pretexto para eu falar de outra coisa. De Fala. certa maneira, a carta, o planisfério de Juan de la Cosa, é o último exemplar de uma tradição cartográfica antiga. Aquela carta de Juan de la Cosa ainda foi construída com base dos velhos métodos que nós chamávamos em Portugal do ponto de fantasia, em que a posição do navio, é muito fácil de explicar, em que a posição do navio no mar era estimada através de duas quantidades. Uma era o rumo que o navio seguia, que era indicado pelas pulsões magnéticas. Portanto, representava uma linha, uma certa orientação na carta. A outra era a distância estimada a olho pelos pilotos. Ora bem, e a carta do planisfério de Juan de la Cosa foi construída precisamente com base nesta informação, que é informação da navegação. O que é que acontece, como o Henrique disse, quando se passou a navegar no alto mar? É que esta forma de navegar já não satisfazia. Estimar a distância através do olho do piloto já não satisfazia. E aí apareceram os métodos astronómicos de navegação. Passámos para as estrelas, tivemos que olhar para o céu, não é? Tivemos que olhar para o céu e começou-se a determinar a latitude a bordo dos navios. Mais uma vez, isto foi feito por artesãos, por pilotos, alguns dos quais eram analfabetos, mas é quem punham um instrumento científico nas mãos para medir a altura do Sol ou das estrelas acima do horizonte. O quadrante ou o astrolábio. Como o Henrique explicou também, isto produziu também um novo paradigma cartográfico, porque estas formas de navegar refletiram-se imediatamente nas cartas náuticas, que passaram a ter uma geometria ligeiramente diferente. Estás a ver, Marta? Como isto é importante para entendermos as cartas e, vamos lá ver, a primeira carta que reflete de uma forma absolutamente dramática esta mudança, e eu peço que procures na internet também, é o planisfério de Cantino. Sim, eu sei qual é, espera aí. Planisfério. Não sei se aparece planisfério ou carta, mas eu vou procurar. Eu já tenho isto aqui na minha base de dados, se for preciso. Sim. Podíamos estar a usar, mas isto, a Ana está no chat do... Sim. No chat está a mandar as pessoas... cá está. Ok, agora eu vou partilhar e tu vais explicar, ambos, não é? Ambos vão explicar essa mudança de paradigma, não é? Sim, senhor. Que acontece... Pronto. Onde é que está aqui o partilhar? Ora, aqui vai. Ok, aqui está. Como o Henrique muito bem disse, este mapa, esta carta, este planisfério, também tem as tais várias camadas como uma cebola. Tem a camada simbólica, tem a camada artística, tem a camada geográfica, mas também tem a camada a técnica que subjaz a todas as outras. Nós, olhando para um e para o outro, olhando para o planisfério de Cantino ou para o planisfério de Juan de la Cosa, se não soubermos o que estamos a procurar, não notamos diferença nenhuma. Talvez a única diferença que notemos é que o planisfério de Cantino é muito mais bonito e feito com muito maior perfeição técnica. Não é isso, parece muito mais rigoroso, desde logo, não é? Que parece muito eu não estou a falar disso, eu estou a falar da beleza da carta e também do rigor do próprio traço e das imagens, etc. Mas, para além disso, estamos a tratar com um paradigma diferente. Muitos lugares neste mapa ou nesta carta náutica já estão representados de acordo com as suas latitudes. Latitudes que foram observadas pelos tais artesãos, pelos pilotos no mar. E por isso esta carta é única e é o primeiro pilar do novo modelo cartográfico que foi construído pelos portugueses e que foi rapidamente copiado em toda a Europa. Eu peço desculpa por falar tanto, eu gostaria também que o Henrique dissesse alguma coisa sobre isto, que isto é importante. Diz lá, Henrique, quais são os teus comentários? Há tanta coisa para dizer, mas eu faria só um pequeno
da observação que podem dar às pessoas que estão a ouvir. Quando começa a haver navegações muito longas, de muito longa distância, não existem para os europeus as técnicas sobre como tratar a nova informação e resolver os novos problemas. Não existe nada. Porque os europeus só têm experiência e, portanto, isto quer dizer, só têm as técnicas, os documentos, o mundo conceptual, as escalas dos mapas com que trabalham, tudo, para dimensões pequenas, as dimensões europeias. Então, de repente, e este de repente é de facto muito rápido, é numa questão de poucas décadas, de repente vão ter que pegar em todo este património do que sabem e transformá-lo, adaptá-lo e aperfeiçoá-lo para uma situação que é absolutamente, radicalmente diferente, única, de uma outra dimensão, de uma outra escala, com objetivos enormes. Mas ninguém sabe como é que isto se faz. Ninguém sabe como é que isto se faz. Então, são estes marinheiros que vão, com tentativa e erro, melhorando aqui, piorando ali, falando com quem sabe mais, falando com quem sabe menos, conseguindo desenvolver isto. Pronto, agora, o que é preciso dizer, e isto devemos dizer sem nenhuma vergonha, é que os principais intervenientes desta história foram portugueses. Quer dizer, os principais marinheiros, gente simples, cosmógrafos, que foram desenvolvendo estes novos processos e que não sabiam minimamente como fazer e que vão experimentando, são estes portugueses. E este mapa, esta carta, é um exemplo ótimo disso, não é? Portanto, nesta carta já há, pela primeira vez, medidas de latitude, como disse o Joaquim, que era uma coisa absolutamente nova, porque os mapas não se faziam habitualmente com medidas de latitude. Mas para se navegar em mares oceânicos, em grandes distâncias, é absolutamente crítico começar a tomar medidas de latitude, que correspondem também a uma nova técnica de navegar e que vai afetar os mapas. Mas ninguém sabia como é que isto se fazia. Portanto, neste mapa, nós estamos a ver claramente todo um novo mundo cartográfico a nascer. Isto é como apanhar uma flor pequenina e depois saber que vai dar uma árvore enorme. Isto depois vai dar a cartografia moderna. Mas nós estamos a ver que aqui tudo a começar. De repente a usar medidas de latitude para determinar a cartografia da costa da África, por exemplo, não é? Portanto, este mapa enfim, é extraordinário por muitas razões, mas também por esta, não é? Marta, eu estou sem som, Marta, não estou a ouvir. A Marta parece que saiu ou ficou indisponível. Marta, estás sem som? Não te estamos a ouvir agora, não. Mas não tem problema nenhum, nós continuamos a falar sem qualquer dificuldade, mas as pessoas... Desligaste o microfone, Marta, de certeza não? Sabes linguagem gestual? Não, eu não sei. Não, mas Agora já me estão a ouvir ou não? agora sim. Não, eu fiz aqui uma atrapalhada, andei a brincar com os fones e depois perdi, não sei, mudei os canais. Bem, isto é absolutamente fascinante. E era isso que eu estava a dizer. Esses pilotos eram portugueses, na realidade, não é? Quer dizer, espanhóis também, a partir de uma certa altura, imagino eu, não é? Lançavam-se, não sabiam. Quer dizer, no fundo explica lá porque é que eles não podiam ir continuando pela costa para fazer estas viagens, não é? A resposta rápida é muito simples. Se uma pessoa usar os métodos tradicionais, que é de rumo, saber a direção e depois estimar o caminho andado, uma pessoa pode navegar no Mediterrâneo, porque no Mediterrâneo nunca se está muito perdido. Se a pessoa se perde um dia, anda um ou 2 dias para a frente, e se não é Tanger, é Nápoles, quer dizer, mas vai dar a qualquer lado, não é? Andor, exato. Agora, se uma pessoa tentar fazer isto no Atlântico, morre. Porque se uma pessoa no Atlântico perder completamente o controle de onde está, o mais provável é que morra. E, portanto, as técnicas de rumo e estima não permitem navegação longe da costa. E por isso, quando não há pontos de referência. E por isso é que foi preciso, para a navegação longe da costa oceânica,
portanto, vários dias ou semanas sem ver pontos de referência nenhuns, aí foi preciso usar a latitude. E como se começou a usar a latitude, este processo depois passa a ser o canónico usado para toda a gente e também usado para fazer as cartas, os mapas, não é? E usar... Eu já te dou a palavra, deixem-me só... Juntem os instrumentos aqui também, porque o desenvolvimento da cartografia teve também como consequência, quer dizer, tudo isto é um bolo, é difícil estar aqui a dissecar o que é que deu origem aqui, isto não é uma causa e efeito, não é? Mas também houve aprofundamentos, nomeadamente o astrolábio, não é? Que já falou o Joaquim. Só sempre interromper, porque isto é importante. Nos textos da época e no sentir da época, é o século XVI, digamos assim, quando um barco vai para o mar, os pilotos levam 3 instrumentos. Está escrito em todos os textos. Os instrumentos são o astrolábio, ou o quadrante, pouco importa, o astrolábio, a agulha magnética, uma bússola, e a carta. E as 3 coisas são postas lado a lado. E a carta é invariavelmente descrita como um instrumento. Invariável, é sempre. E todos os livros dizem o que o marinheiro precisa de saber. Precisa saber os 3 instrumentos. Como é que funciona o astrolábio, como é que funciona uma agulha, como é que funciona uma carta. Isso, Joaquim. Lado a lado. Eu tenho tantas coisas a dizer, não sei para onde é que é começar. Talvez a primeira que pode parecer surpreendente para vocês, toda esta cartografia, tanto o mapa de Juan de la Cosa, as cartas do Mediterrâneo, o planisfério de Cantino, até meados do século XVIII, eram feitas ignorando a redondeza da Terra. As cartas eram feitas... claro, ainda mais essa. Será que eles não sabiam que a Terra era redonda? Obviamente que sabiam. Simplesmente não era ainda possível, como é que eu ia dizer, utilizar uma carta em que esse aspecto fosse considerado. Ou seja, o que eles faziam as observações na superfície curva da Terra e depois marcavam-na na folha de papel como se a Terra fosse plana. Isso tem um preço que tem que ser pago, que são distorções. São distorções geométricas que ainda por cima variavam conforme a carta era feita com este caminho ou com o outro caminho. Claro. O outro aspecto que é extremamente importante e que provavelmente, se tivermos tempo, vai desembocar no Magalhães, eu peço à Marta, Marta, mostra outra vez o planisfério de Cantino. Já apaguei, mas vá falando, que eu já o encontro outra vez. Fui fechando janelas do... Ok. Foi aqui referido que as cartas eram feitas utilizando as direções da agulha magnética, da bússola, a agulha de marear, como eles diziam. Acontece que todas essas direções estavam afetadas por um erro que se chama declinação magnética. Nós sabemos que as bússolas não apontam exatamente para norte. Apontam um bocadinho para a esquerda, um bocadinho para a direita, e ainda por cima, essa diferença que é a declinação magnética varia sítio para sítio à superfície da Terra. O que acontece é que as cartas refletem essas variações da declinação magnética. Marta, e todas as pessoas que estão a assistir, vejam a distância exageradíssima entre a margem oriental do Mediterrâneo, Sim. A margem oriental aponta lá, do Mediterrâneo, essa, e o Mar Vermelho. E a pontinha do Mar Vermelho para a direita em baixo. Nem estou a ver. O Mar Vermelho é isto. E depois, para o Corno da África, que fica mais abaixo ainda. O que é isto? Isto é uma deformação provocada pelo efeito... Mas vamos lá ver, isto é terra. Isto é terra. E as explorações terrestres já, quer dizer, andou um monte de gente... Marta, o que acontece é que esta carta foi baseada em rumos percorridos pelos navios ao longo da costa da África. Ao longo da costa da África. Portanto, a costa da África ficou inclinada como não devia, por efeito da declinação magnética, e fez com que o tal Corno da África fosse aparecer muito mais ao oriente do que na realidade está. Isto vai provocar um efeito dramático na expedição do Magalhães e Elcano. Eu, por enquanto, estou guardando o segredo enquanto nós chegarmos lá. Não, ainda por cima vocês têm feito um trabalho magnífico.
A última vez que eu vi o Henrique até foi no lançamento do teu livro, daquele livro, já não sei onde é que foi, Academia da Ciência? Não, Sociedade de Geografia. A Sobre a Sociedade de cartografia. Geografia. Porque o levantamento não foi com o Joaquim, foi com outro investigador, Com o Maria Moreno. sim. Com o José Ou Maria Ana, Moreno. ou Ana encontra, eu estou a pedir à Ana Nunes, põe o link do livro até para debaixo, para depois pôr também debaixo do vídeo para as pessoas que virem isto mais tarde, porque é importante pôr alguma literatura que as pessoas podem comprar estes livros que têm sido feitos. Então vamos lá falar um bocadinho do Magalhães, pode ser? Espera lá, deixa-me acabar com aquilo que eu Sim. estava a dizer, porque este ponto é muito importante, precisamente para se entender a diferença entre um mapa e uma carta. E uma carta. Um mapa destina-se a representar a Terra como ela é, tanto quanto possível como ela é. Uma carta destina-se a apoiar a navegação. Ora, as direções que estão numa carta desta época são as direções que a agulha magnética indicava. Pois. E não exatamente as direções que existem na realidade. Portanto, os mapas e as cartas, de certo modo, eram incompatíveis um com o outro. Eu percebo. E só uma pergunta, quer dizer, pronto, ia agora um barco, contribuía, depois iria outro, contribuía, os pilotos iam registando os valores, etc. De que maneira é que isto era incorporado, digamos assim? Essa é outra pergunta absolutamente fascinante. Eu passo para o Henrique gosta muito de falar sobre isto. Eu digo, esta é uma pergunta que... Como não havia um centro académico, quer dizer, como é que se passa? O artesão passa um para o outro, como é que isto tudo funciona na prática? A expressão, os mapas iam melhorando. Esta expressão encerra milhentas perguntas, mas iam melhorando como? Isso. Então, ninguém nunca olhou para esta pergunta com suficiente atenção. Não é possível. É completamente possível. Então, em Portugal, de toda maneira. Ora bem, há fluxos de informação que têm que estar minimamente normalizada, tem que ser preservada, tem que ser discutida. Eu vou dar vários exemplos para que se perceba. Todas as pessoas que vêm de uma viagem, todas concorrem a fazer melhoramentos cartográficos? Não, só algumas. Quais? Como é que são escolhidas? E como é que é feito? Durante a viagem registam? Registam aonde? E depois transportam? E depois dão a quem? E fica validado. Então aceitamos todas as notícias que nos dizem? Ah, não. Então só aceitamos quais? E quem é que determina o que é que passa a ser um mapa padrão? E depois os outros a seguir. Estou a ver o mundo de informações. Nós hoje já vamos devagarinho começando a perceber este mundo de informações. É uma pergunta absolutamente fascinante, sobre o qual tem havido muita gente a trabalhar muito recentemente, e hoje já sabemos mais alguma coisa. E o que é que sabemos? Sabemos que há centros, há sítios onde se coordena este fenómeno. Sabemos que nas viagens há imensa acumulação de informação, recolha de informação, que depois se traz e que depois que é discutida. Eu dou só um pequeno parênteses. Eu sugiro a todas as pessoas que vejam a lista de material, sobretudo o material mais técnico ou científico, que vai na expedição de Magalhães. Sim. E há várias coisas surpreendentes. Vão 15 ou 30 ou não sei quantos astrolábios, uma quantidade enorme de astrolábios, uma quantidade enorme de agulhas magnéticas. E depois vai um conjunto muito significativo de pergaminho virgem para fazer cartas. Mas vários. Isso ninguém fala, Henrique, isso do pergaminho virgem. A viagem estão claramente a ser tomadas, que deviam ser muito grosseiras, muito simples, mas estão claramente a ser tomadas indicações. Ora bem, e nós sabemos, por regulamentos que têm vindo a ser estudados, nós sabemos que esta informação, depois, em princípio, tem que ser toda devolvida em Lisboa, é toda analisada à chegada, em Lisboa, em Sevilha, seja o que for, é toda analisada e é usada para preparar as viagens seguintes. Eu agora aqui podia dar muito tempo a falar, mas gostava só de sublinhar a enorme pertinência da tua pergunta. É importantíssimo. E passou sempre ao radar dos historiadores ou das pessoas que se interessaram por estes assuntos, que nunca repararam que havia. Surgiu agora um livro muito importante em Espanha, de um alemão, chamado Arne de Brandeca, tem este nome, que já percebe isto, chama-se Império e Informação. Ele percebe perfeitamente que na acumulação e no controle destes enormes, como o Império Português e o Espanhol, marítimos,
o que está por trás é um gigantesco problema de circulação de informação. Sim. E ele percebe grande parte de como isto Tratamento, recolha, tratamento, validação, quer dizer, sendo uma coisa informal, ou melhor, das não elites, do não erudito, é muitíssimo mais fluido e vulnerável, não é? Mas portanto, nós sabemos que há mecanismos de certificação e que estes mecanismos funcionam. Nem todos os mapas que se fazem são aceitos. Porque senão qualquer pessoa desenhava um mapa, não é? Portanto, havia o cartógrafo mor, era a pessoa, quem era o cartógrafo mor? Era a pessoa que validava. Há um cosmógrafo mor, há uma pessoa que tem muitas competências, mas uma das que tem é certificar as cartas e os instrumentos. O mesmo se passa com os instrumentos. Uma pessoa não pode, qualquer construtor, fazer um astrolábio. O astrolábio depois tem que ser testado pelo cosmógrafo mor, que põe um selozinho e está aprovado. Se não, diz a instrução, tem que ser destruído. E a carta também tem que ser destruída. Destruído também por razões de segredo diplomático também, quer dizer, não tem nada a ver. Eu acho que o segredo joga um papel, e o sigilo teve alguma influência, mas está super hiperbolizado a dimensões incríveis. Não foi assim tanto. Porque esta informação era impossível de conter. Era literalmente impossível de conter. Esta informação circula por todo o lado. Há imensos portugueses fora, há imensos estrangeiros dentro, há manuscrito a circular para um lado e para o outro, está toda a gente a contar. Eu sou bastante, acho que não é cético, acho que devemos mitigar muito a história do sigilo e dos efeitos do sigilo. Não é que não tenha ouvido. Isso entra sempre muito, os jornalistas falam muito sempre nisso e não sei o quê, mas não. É uma explicação rápida que não explica grande coisa, mas tem a grande vantagem de não nos obrigar a estudar. Pois, fica-se por ali, não é? Pronto, está explicado. Exato. Pronto, já está feito. Exato. Joaquim, ia dizer qualquer coisa? Talvez fazer a ligação à viagem do Magalhães. Sim. Para a altura de fazer. Ora bem, quando o Fernão de Magalhães se apresentou ao jovem rei Carlos I de Espanha, com a proposta de chegar até às Molucas navegando para o Ocidente, muitos historiadores pensavam que ele levava uma na manga, que estava a ser desonesto, que ele sabia bem que as Molucas se encontravam do lado português. Eu não sei se as pessoas sabem isso. É melhor dar um bocadinho de contexto. Sim. Houve um tratado entre Portugal e Espanha, celebrado em 1494, que dividia as áreas de influência no mundo, dividia o mundo em duas áreas de influência. Um para os portugueses, que ficava para leste de uma linha imaginária traçada mais ou menos a meio do Oceano Atlântico, e outra para o Ocidente, que pertencia aos espanhóis. O que ninguém se lembrou na época é que essa tal linha divisória, que era o meridiano, se prolongava para o outro lado da Terra. Claro. E que no outro lado da Terra havia um conjunto de pequenas ilhas de um enorme valor estratégico e comercial, que eram as Molucas. Claro. Onde se produzia o cravinho da Índia, que era uma especiaria absolutamente preciosa. Cobiçadíssima. Exatamente. E o que Magalhães foi propor ao rei Carlos I de Espanha era atingir as Molucas, tomar conta do comércio das especiarias, absolutamente convencido de que as Molucas estavam do lado espanhol. Muitos historiadores dirão que não é verdade, que ele sabia bem que estava do lado português. Nós hoje já conseguimos provar que não é assim. E como é que o conseguimos provar? Porque as Molucas apareciam do lado espanhol na melhor cartografia que se produzia na época, que é precisamente a cartografia portuguesa. A própria cartografia portuguesa já colocava as Molucas do lado espanhol. Embora isso fosse falso, como nós sabemos, as Molucas de facto estavam do lado português. Porquê? Devido à tal deformação que empurrava tudo para o Oriente a partir do extremo sul de África. Empurrava tudo para o Oriente, inclusive as próprias Molucas, que foram parar para o lado lá do antigo meridiano de Tordesilhas. Ora, Magalhães conhecia muito bem a cartografia portuguesa e que a respeitava e que confiava nela seguramente, sabia disto. E com isso convenceu o rei Carlos I de Espanha, que havia de ser o imperador Carlos V. Como esta história se desenvolveu depois, eu passava talvez a palavra ao Henrique para falar das medições
de longitude efetuada durante a viagem, porque esta é uma história também absolutamente fascinante. Por favor, Henrique. Nós temos até que horas? Ora, porque isto estava para ficarmos aqui, mas eu digo só muito rapidamente, para continuar onde o Joaquim estava a contar, eu só gostava de chamar a atenção para o seguinte: toda a gente conhece, pelo menos em traços gerais, a viagem de Fernão de Magalhães. O que as pessoas muitas vezes não se dão conta é que esta viagem, além de ser um feito náutico, aventureiro, político, etc., muito importante, tinha dentro dela um problema técnico-científico da maior importância, que era aquele que o Joaquim aludia, era de saber onde é que estavam as Molucas. Quando Fernão de Magalhães parte, ele quer chegar às Molucas, ele está convencido, como o Joaquim bem explicou, que as Molucas estão do lado espanhol, mas ele precisa de deixar isto absolutamente claro. Ao chegar lá, tem que medir... Tem que provar. Porquê? Porque uma coisa, e agora começamos a ver as ligações todas, uma coisa é um mapa dizer que certo território está num certo sítio, outra coisa é chegar lá e medir-se. Então, o que se passa, portanto, é que a viagem tem que ser toda montada resolvendo este problema técnico-científico, que sucede que era um dos grandes problemas técnico-científicos da época. Por isso é que temos no desenho da viagem de Magalhães uma coisa estranhíssima e, tanto quanto eu saiba, única, e se não for a única, agradeço que me digam o outro contra-exemplo, que é a liderança da viagem na sua preparação ter sido conferida em paridade a um almirante de mar, a um homem de mar, Magalhães, e a um matemático, Rui Faleiro. Mas isto eu não conheço nenhuma, porque quando a gente vê a documentação da época, Carlos I, depois o imperador Carlos V, diz que é a viagem de Magalhães Faleiro e que os dois têm paridade na chefia. Mas um deles, que é o Faleiro, não tem nada a ver, não sabe nada de mar, nunca comandou. Se calhar enjoava. Não vai porque enlouquece, não é? Mas quer dizer, era completamente inepto para aquele feito. Então porquê é que se dá paridade a estes dois? E a razão é esta, é porque toda a gente, e a documentação é absolutamente eloquente sobre isto, toda a gente é perfeitamente consciente do problema que subjaz a esta viagem e que tem a ver com a determinação da posição das Molucas, isto é, da determinação em longitude. E como é que se media a longitude naquela altura, Henrique? Há vários processos grosseiros, aproximados, etc, etc. Alguns que vêm desde a Antiguidade. Portanto, desde a Antiguidade que se sabe que se pode medir a longitude usando astros. Ptolomeu sugere medir usando os eclipses. Por razões que eu ficava muito entedioso explicar aqui, medir a longitude é a mesma coisa que medir tempo. Se eu medir bem o tempo, eu fico a saber a longitude. Mais ou menos isto de maneira rápida. Por isso é que só foi resolvido o problema mais tarde. Depois vai ser resolvido no século XVIII com relógios. Mas há muitas maneiras, como toda a gente pode imaginar, há muitas maneiras de medir o tempo sem precisar de relógios, por exemplo, com os astros. Só que tem que ser uma medida bastante ajustada. Então os eclipses foram escolhidos e depois dos eclipses houve várias outras sugestões, mas sempre com o movimento da Lua. A Lua é uma espécie de um relógio natural. A Lua se está a mover. Se eu tiver boas tabelas para o movimento da Lua, eu sei sempre, digamos assim, que horas são. E toda a gente no mundo vê a mesma coisa, vê a mesma posição. Portanto, há uma espécie de uma hora universal. E se eu tiver uma hora universal, então o problema da longitude está mais ou menos resolvido. É para dizer rápido isto. Portanto, havia técnicas astronómicas. Além disso, há outras ideias que estão erradas, mas que são aproximadas e havia outras ideias. Mas o problema, como é que eu ia dizer? O problema nem sequer é o da correção ou não correção. Não é se eles mediram bem ou se mediram mal. O problema é da total consciência da existência do problema. Quer dizer, eles partem com a total consciência que tem que levam um matemático, quer dizer, isso, exatamente. Ninguém numa viagem destas leva um matemático. Os matemáticos são pessoas pouco recomendáveis, em geral. Pouquíssimo recomendadas, são completamente aéreas, não ajudam nada. Olá, Jorge Nuno Silva. Marta, amanhã não posso entrar na Faculdade de Ciências depois disto. Não levaram aquele matemático que eu vos falei, porque ele endoideceu. Mas em sua instituição levaram um astrónomo, que era o Andrés de Samartino. Também. Que realizou medidas de longitude. Eu gostava de ouvir o Henrique falar. Quer dizer, contar. quando o Faleiro
O faleiro prepara tudo para a viagem. Faz um tratado sobre como se deve medir a longitude, etc, etc. Mas depois não vai porque enlouquece. E é muito interessante a reação de Magalhães. Magalhães diz, bom, mas se o faleiro não vai, eu só parto com as seguintes condições. Se me arranjarem outro, um matemático também, e os espanhóis, entre Andrés Samartín, que além disso tem vantagens sobre faleiro, porque sabemos hoje que também tem alguma experiência de mar, mas era um bom astrónomo, e Magalhães diz mais, e além disso eu quero ficar com todos os documentos que o faleiro preparou. E tudo isto é imensamente eloquente. Eu vou fazer uma viagem náutica incrível, mas ele diz, eu só parto se me derem os documentos que o faleiro preparou. Claro. E pronto, depois vão na viagem, e depois agora o Andrés Samartín vai fazendo medidas. Pronto, agora entramos, quer dizer, não tem nada de extraordinário. Nós vemos, por vários indicadores, que o Andrés Samartín é muito bom observador, pelas medidas de latitude que ele vai dando. São todas muito boas. Então, vemos que ele é muito bom observador. E em 2 ou 3 momentos específicos, ele faz medidas de longitude. Quando se chega à Terra, na América do Sul, etc., e depois quando vai chegar às Filipinas. E estas medidas de longitude são surpreendentemente rigorosas, certas com o que nós sabemos hoje. Tão surpreendente que nós ainda hoje nem sabemos bem como ele os fez, não é? Mas a verdade é que a conjunção dos dois factos, de que ele é muito bom observador e de que aquelas medidas de longitude são muito boas, obriga-nos a olhar com muito cuidado para aquelas medidas de longitude. Não foram coisas fortuitas, não vale a pena dizer. Pois. E o que não é possível, quer dizer, fazer aquele género de... Muito pouco crível tinha sido. E o que é que sucede? Sucede que quando se chega às Filipinas, num sítio que está a uma longitude muito perto da longitude das Molucas, porque as Filipinas estão um bocadinho mais ao norte, mas sensivelmente na mesma longitude, quando ele faz aquela medida, os resultados que ele obteve mostram claramente que as Molucas estão no lado português. Impressionante. E isto arruína a viagem do Magalhães, não é? Pois. Se basta a pensar, pronto, e depois o que se passa a seguir ninguém sabe, entramos num terreno especulativo, mas vemos que a frota do Magalhães entra num movimento muito estranho. Está 40 dias às voltas nas Filipinas, não é? Estranhíssimo. As Molucas ali ao lado. Pronto, depois isto agora, enfim, admito que há muita especulação, mas é muito interessante, e com isto eu termino para não amassar mais, perceber que nesta viagem o problema técnico-científico determina imensas coisas e a consciência que eles têm disto é clara. Como é que se pode dizer que estas viagens não eram preparadas, que não eram feitas com cabeça, que não têm processos de acumulação de informação? O que às vezes houve pessoas é que não tinham, e aconteceu muitas vezes na história portuguesa, pessoas que escreveram sobre estes assuntos, que pensaram e que não tinham a mais pequena formação ou sensibilidade para perceber isto. E, portanto, os historiadores também muitas vezes contam só aquilo de que são capazes de se aperceber, não é? E é uma pena, porque há uma riqueza técnica, científica, de conhecimento, de saber, que não tira as outras coisas. Não tira nada, acrescenta. A violência, isto está lá tudo. Claro, está lá tudo. O pacote todo não me tira isto, porque este aspecto está lá e é claríssimo. Claro. Joaquim está a mute. Está mute. Desta vez é o Joaquim que está sem som. Alguns anos mais tarde, em 1537, o próprio Pedro Nunes havia de escrever que ele não... Que os navegantes não iam às cegas, não iam para o mar a acertar, porque iam provido de instrumentos e técnicas matemáticas de navegação. Ele deu-o muito claramente no seu tratado. E era uma realidade. Nós sabemos hoje que era uma realidade. Ou seja, a ideia de que as navegações de longa distância são aventuras de brutos, esta ideia não tem, é de pessoas que não sequer se dão conta da enormidade que estão a dizer. Pois. É claro, não são de cientistas também. Não vamos querer não, claro. Aliás, vocês demonstraram precisamente isso. Exatamente, é desta gente simples, às vezes instruída por alguns matemáticos um bocadinho melhores, em conversa com alguns astrónomos, que se gerou este conhecimento que é muito sincrético, muito artesanal, muito aplicado, muito tentativa e erro, mas que é claramente formas de apreensão de conhecimento da natureza, isso é claramente. Uma coisa os pilotos sabiam certamente, que pequenos erros
eram depois pagos ao custo de vidas humanas. De vida, pois, da vida. Perdas de navios e Claro, perdas. claro. E isto acontecia frequentemente nas viagens. Claro. Claro, e depois todas as outras partes e acrescenta, isso é que eu acho que é muito importante. Aqui várias coisas, vários sinais que vocês deram do vosso, da própria ética que têm relativamente ao vosso trabalho, quer dizer, de procurar abrir em vez de fechar, de procurar somar em vez de diminuir, que me parece muito importante, para além de esclarecerem o público, todos os nossos ouvintes e ouvintas do que é que fazem e como é fascinante, e eu espero que recrutem muitos futuros historiadores, futuros matemáticos, astrónomos com interesse por estes temas, porque, caros amigos, a matemática que estão a aprender hoje no técnico ou num sítio qualquer não foi inventada hoje, nem é uma coisa agora de repente. Portanto, tudo isto tem enquadramento, tem pessoas, tem história. E pronto, eu acho que com isto nós terminávamos a mesma. Só queria perguntar-vos uma coisa: qual é o vosso. Tinha esta pergunta que é um bocado naive, mas não interessa, mas eu gostava que vocês me dissessem qual é o vosso mapa, sim, ok, instrumento, mas mapa favorito destes que vimos ou sem ser, pode ser um outro qualquer, a coisa mais fascinante, o mapa mais incrível, do ponto de vista de informação. Diga. Posso começar? Eu vou já responder, só dizer mais uma coisa. Como é que nós, depois daquilo que nós sabemos que aconteceu, podemos deixar de celebrar os nossos feitos técnico-científicos naquela época e ficamos tolhidos por as coisas más que nós fizemos? Eu acho que toda a gente entende o que eu estou a dizer. Agora, acho que é pouco conhecida, a componente científica e técnica é pouquíssimo conhecida. E vocês fazem um trabalho muito importante, e agora aqui é uma plataforma em que também aos poucos vão divulgando o projeto, a divulgação e a comunicação científica que é feita a partir do projeto, chegar às pessoas, não é? Explicar às pessoas com simplicidade, como vocês fizeram, mas ao mesmo tempo com esta profundidade de quem sabe muito sobre... Nós temos hoje aqui a falar sobre mapas, e bem, sobre o projeto Medeia, e bem, e sobre o trabalho que é liderado pelo Joaquim. Mas há mais coisas. Eu não queria fazer publicidade a minha, mas queria só dizer a riqueza da documentação. Isso. Há outro projeto que está a tentar fazer coisas parecidas, mas com roteiros, que é com outro tipo de informação. Claro. E há outro, como é que eu ia dizer? A quantidade de informação, a quantidade de documentação que ainda precisa de ser vista, estudada, compreendida desta maneira, com toda a naturalidade, claro, mas do ponto de vista académico, de uma maneira que é exigente academicamente, portanto, de facto, não é para toda a gente, é preciso ter passado por um treino muito exigente para o fazer, mas a quantidade de informação e de documentos que existem é enorme, é imensa. Portanto, a ideia de que chegámos a algum tipo de ponto de repetição, ou que estamos sempre a falar do mesmo, é uma ideia completamente equivocada, claro, não é? Mas completamente equivocada. Claro. Claro. E vocês deixaram também algumas questões em aberto que ainda não sabem, não é? Quer dizer, portanto, é isso. Eu ainda não respondi. O meu é o Cantino, claramente. O teu é o Cantino. Joaquim, qual é o teu? Eu acho que o meu coração está dividido. Está dividido. Sim, uma grande parte dele vai para o Cantino, mas uma outra parte vai também para um mapa que que se perdeu durante a Segunda Guerra Mundial. Estava na Alemanha. Foi roubado. Em Munique, se não estou em erro, não, foi bombardeado, o museu foi bombardeado e penso que se perdeu. Felizmente foi fotografado antes. E foi então vá, diga o nome que é para a gente... Como é que se chama? Kuntz é uma carta anónima do Atlântico, portuguesa, é conhecida por Kunstmann III. Ai, pelo amor de Deus, sei lá eu escrever isso. Kunstmann III. Mas eu vou dizer porque é que ela é importante. É porque estamos a chegar à conclusão, na investigação realizada muito recentemente... Aparecem-me cervejas, Joaquim Gaspar. Eu já mostro na base de dados. Estamos a chegar à conclusão de que, afinal, a primeira carta baseada em latitudes é este Kunstmann III e não é o Cantino. Foi feito, talvez, 1 ano antes ou 2 anos antes do Cantino. Se ainda houver tempo, eu posso mostrar o Kunstmann III. Então mostre, na minha base de dados. É a última coisa, e depois deixamos as pessoas em paz. Deixa eu ver se há perguntas. Enquanto vê isso, deixa eu ver se há perguntas aqui no nosso canal.
Temos aqui, Maria Alvira Calapês, grande conversa, parabéns. A Ana Maria Nunes esteve a animar, mas acho que não tem nenhuma pergunta. Bruno Almeida, boa noite, caríssimos. Breno Borges, muito bom, parabéns. Mas não temos perguntas. Temos que conversar mais. Também houve aquela Ana, lembrou uma coisa boa no chat do YouTube, que eu me tinha esquecido disto da divulgação científica, que foi aquela série que saiu no público de uma carta, não é? Isso foi muito importante, é importantíssimo os jornais e as redes em geral darem mais atenção a isto e projetarem mais. Cá está o consumante trigo. Eu podia ter mostrado a fotografia do original, mas preferi mostrar o facsímile, que foi feito no século XIX por um alemão, Otto Progel, e que está neste momento guardado na Biblioteca Nacional de França. É uma carta absolutamente surpreendente, porque tem tudo cá misturado. Tem as técnicas antigas de navegação, refletidas na cartografia, por exemplo, toda a costa de África é representada através do tal método ponto de fantasia, ou seja, só com rumos e distâncias, toda a costa para sul do Equador, enquanto a parte norte já reflete o levantamento astronómico mandado fazer por Dom João II na costa da África, isto é, a medição das latitudes. Só isto bastaria para tornar esta carta absolutamente fascinante do ponto de vista histórico. O que é que são aqueles borrões azuis e vermelhos? Isto é o Ártico. É o Ártico. Ok. E aqui a vermelho. O mar vermelho. Obviamente o mar vermelho, que muitas vezes na cartografia era representado a vermelho. Como é que nós sabemos que esta carta é portuguesa? Enfim, para além de vermos os nomes que Boa estão pergunta. escritos. Por exemplo, a profusão de rosas dos ventos. Que as cartas do Mediterrâneo não tinham. Com a cartografia portuguesa assiste-se a um nascer de muitas rosas dos ventos, enfim, que populavam a cartografia nazi. O que nós vemos aqui também, não sei se conseguem ver, é uma escala de latitudes. Aqui, por aqui fora, só para o hemisfério norte, dizendo enfaticamente que as latitudes medidas só se aplicam no hemisfério norte, não se aplicam no hemisfério sul. No hemisfério sul. Eu vou sair daqui para não... Quando é que os mapas começaram a ter escala? Aquele que mostraram de 1280, já me esqueci do nome, mas vocês lembram-se, tinha escala. Isto é, o conceito de escala aparece quando? Aqui está, parece-me estar, não é? Como o olho nu. O conceito de escala gráfica aparece precisamente com a cartografia náutica, não existia até então. A carta pisana tem uma escala gráfica e todas as cartas náuticas têm escalas gráficas porque, de outro modo, seriam inúteis para a navegação. Claro, e tem a ver com aquilo que o Henrique disse, portanto, a escala é refletida nesta dimensão geométrica, não é? Não, é que eles faziam medidas sobre a carta para saber qual era a distância de um porto ao outro e para planear uma viagem também. Claro. Diz Henrique. E conclui. Quando se vê, quando se vê às vezes em representações ou filmes, a pessoa com um compasso, com aquele compasso, portanto, as cartas estão a ser usadas para trabalhar, portanto, estão a ser feitas medidas de escala, estão a ser marcadas direções, está a ser feito um planeamento. Eu agora estou aqui, depois vou até ali, ou seja, um instrumento de trabalho, não é? Porque nós vemos as cartas, como eu ia dizer, na forma cadáver. Quer dizer, já não vão fazer sua função. Agora fica na parede de uma casa. Mas as cartas, tirando, há uma cartografia, digamos, cerimonial, mas a maior parte da cartografia não era assim. Era uma cartografia de trabalho. Trabalho. Estava em cima de uma mesa com a qual se trabalhava. Olhem, meus queridos amigos, eu aprendi imenso. Eu acho que os nossos ouvintes e ouvintas também aprenderam imenso. Agradeço-vos muito, muito. Foi divertido ao mesmo tempo e espero voltar a ter uma conversa convosco sobre o trabalho que têm feito e continuem a fazer o trabalho bom e de excelente qualidade que têm feito, conhecido internacionalmente, conhecido cá,
e a responder a estas perguntas, montes delas sem resposta ainda, não é? Continuem a encontrar ainda mais perguntas e mais fontes e mais documentos e tudo isso. E em relação ao nosso YouTube, obrigada por terem estado aqui conosco, espero que também tenham gostado e se gostaram, subscrevam o nosso canal, estamos quase com 1000 subscritores, tá? Portanto vocês podem ajudar e vejam as próximas conversas, que provavelmente não são comigo, porque eu é só, assim, com gente chique, como o Joaquim Gaspar e o Henrique Leitão. Sim, não faço todos os dias, é verdade, se vocês verem é verdade, não faço, e portanto é um prazer enorme. E vejam, subscrevam e visitem museus neste tempo tão difícil, e até à próxima. Muito obrigada. Obrigado, Marta, foi um gosto para mim, foi um gosto para mim, muito obrigado.